E aí, tudo bem com você? Está começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25, ao som de viola, você já percebeu aí, né? E Altos Papos sempre com convidados muito especiais. Hoje recebendo aqui meu amigo, professor Cláudio da Cunha. Obrigado por aceitar o nosso convite, Cláudio. Obrigado pelo convite. E o violeiro, você já ouviu aí no início do nosso programa, Fábio Porte. Obrigado também por aceitar o nosso convite, Fábio. A gente que agradece, Robson. Esse é o Altos Papos e a gente sempre inicia com uma mensagem. A mensagem que eu escolhi hoje para você é aquela: num vilarejo muito distante, um senhor vivia acusando o seu vizinho de ladrão. Ele não podia ver o vizinho que chamava de ladrão e espalhava para todo mundo do vilarejo que ele era ladrão. Ele falou tanto, mas falou tanto, que a polícia acabou prendendo esse vizinho. Prenderam, investigaram e descobriram que ele realmente não era ladrão. Ele não tinha nada de ladrão. O vizinho dele, esse que falava para todo mundo que ele era ladrão, é que inventava essa história. O que aconteceu? O vizinho, que era chamado de ladrão, entrou na justiça e acabou processando aquele vizinho que o chamava de ladrão. O juiz, então, chamou esse vizinho e disse o seguinte: olha, hoje eu vou fazer um pedido a você. Você vai escrever tudo que você chamava ao seu vizinho em um papel. Tudo, escreva tudo. E depois rasgue esse papel no menor pedaço que você conseguir. Amanhã você vai vir aqui e eu vou te dar a sentença. Mas antes, quando você sair aqui do tribunal, você pega esses papéis e jogue ao vento. Jogue fora. E foi o que ele fez. Escreveu, saiu, jogou ao vento. No outro dia ele voltou para ouvir a sua sentença. O juiz então, antes de iniciar, disse o seguinte: olha, antes de dar a sua sentença, eu vou pedir um grande favor a você. Você se lembra o papel que você escreveu todas as suas acusações contra o seu vizinho? Sim, me lembro, disse ele. Então você vai lá e pegue cada um desses pedacinhos e traga todos aqui para mim. Ele disse: seu juiz, é impossível isso. Eu cortei em milhares de pedaços. Ontem eu joguei e o vento já deve ter levado longe. O juiz disse assim: então, essa é para você aprender que o que você fala, a sua palavra, tem um poder muito grande. E quando você espalha aos quatro cantos que uma pessoa é ladra, ou então qualquer outro tipo de acusação para essa pessoa, não dá mais para voltar atrás. Mesmo que eu te condene aqui, muita gente que ouviu falar que ele era ladrão, vai continuar pensando assim. E assim é no nosso dia a dia. Quantas e quantas pessoas você conhece que acusa outras pessoas sem ao menos conhecê-las? Eu não sei, existem, hoje em dia principalmente, existem pessoas que acabam abrindo a sua vida aí bastante nas redes sociais, o que eu sou contra, mas cada um cuida da sua vida. Só que aí, quando você fala de uma outra pessoa, espalha isso, hoje as redes sociais muito mais ainda, espalha isso, não dá para voltar atrás. Mesmo que consiga se provar que aquela pessoa não é aquilo que ela estava sendo acusada, já foi espalhado, está todo mundo sabendo. Então toma muito cuidado com o que você fala, principalmente quando você fala sem provas. E essa então é a minha mensagem para abrir o nosso programa de hoje. Já já eu estou de volta, logo depois do intervalo comercial, batendo altos papos com o professor Cláudio da Cunha e ainda o violeiro Fábio Portes. Não saia daí. Boulevard Becofino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Becofino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Becofino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Pois é, já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25, você ouvindo aí o Fábio Porte com a sua viola, e nós vamos
ouvir muitas hoje. Eu, como sou um amante da viola, né? Então eu tenho certeza absoluta que você também vai gostar do Altos Papos de hoje, regado à viola. Deixa eu falar aqui, é sempre bom a gente lembrar, né, que muita gente me pergunta como é que eu consigo essas mensagens que a gente abre o programa. Eu tenho um livro chamado Lições de Vida. Esse livro eu doei para 4 entidades: a Amarati, a Bem-TV, a Pai de Jundiaí e a Casa Transitória de Várzea Paulista. Todas elas têm, você pode comprar nessas entidades e aí você estará ajudando essas entidades. Todo o dinheiro, toda a renda será revertida para essas entidades, tá bom? Lições de Vida, tenho certeza que são mensagens muito bacanas que você vai gostar bastante. Bom presente também, né? Se você já leu, dá de presente, espalha aí para todo mundo, tá bom? Vamos iniciar o nosso papo então hoje com o meu amigo, o professor Cláudio da Cunha, escritor, mas vamos conhecer um pouco antes. Cláudio, você nasceu aonde? Veio de onde? Você é de Jundiaí? Eu não sou de Jundiaí. Tudo bom? Eu não sou de Jundiaí, eu acabei virando jundiaense, eu sou de Serquilho, estado de São Paulo, aqui no interior. Acabei chegando aqui, vindo também de São Paulo, fiz um tour, saí de Serquilho, fui fazer faculdade em Rio Claro, de Rio Claro fui para São Paulo, de São Paulo eu vim para Jundiaí, lá em São Paulo fazer pós-graduação, e daí enrosquei, fiquei e dificilmente... Serquilho é uma cidade que foi famosa na São Silvestre, né? Toda a corrida de São Silvestre tem o pessoal de Serquilho com a plaquinha lá, né? Ela é muito pequena, dos menores municípios do estado de São Paulo, bem pequenininha, mas bem ajeitadinha. E como é que você veio parar em Jundiaí? Aqui eu namorei, casei, tive filhos por aqui, hoje até me separei, estou com outra companheira, mas os filhos, todos jundiaienses, a história toda está girando em torno de Jundiaí, né? Daí eu fui me entrando na história de Jundiaí, as questões que envolvem o meio ambiente aqui em Jundiaí. Eu trabalhava na Fundação SOS Mata Atlântica, fui conhecendo o movimento ambientalista daqui, fui me encaixando. Numa dessas eu acabei entrando de cabeça, fui convidado para escrever um trechinho, agora eu faço parte, né, um pouquinho da história, né? Fui estudar um pouco sobre Jundiaí, né? Meu primeiro trabalho foi fazer um primeiro capítulo, né, sobre a história do Rio Jundiaí. Posso para essa câmera fazer aqui? Propaganda. Esse livro saiu em 2007, é isso? 2007, 2008, agora está com uma segunda edição, agora está nas bancas, está nas livrarias de novo. Recomendo, são fotos maravilhosas sobre a cidade de Jundiaí, sobre a história de Jundiaí, toda a parte de colonização, parte de agricultura. Esse livro aqui ele é mais artístico do que técnico propriamente dito. Fotos muito bonitas, né? Fotos muito bonitas, né? Assim, o que é? Você mistura a biodiversidade de Jundiaí com a colonização, isso que é a história do Rio Jundiaí em si, né? Porque o Rio Jundiaí, ele tem a cidade de Jundiaí, os jundiaienses às vezes não sabem a importância que a cidade de Jundiaí teve para a história do Brasil, né? Campinas era um bairro de Jundiaí. É verdade, eu falo isso e muita gente não acredita. Isso aqui era o último entreposto para as incursões do Brasil antigo. A cidade de Jundiaí foi um dos principais polos do país num determinado momento da história. Foi esquecido com o passar do tempo, né? E a importância do Rio Jundiaí, que sempre foi uma coisa que me trouxe muita agonia, né? Porque toda a região está em torno do Rio Jundiaí, vive do Rio Jundiaí, por assim dizer, historicamente, e depois virou um esgoto a céu aberto. Isso daí me doía muito. E eu, com os meus alunos da Faculdade de Biologia, Gestão Ambiental, eu seguia o Rio da Nascente, lá em Mariporã, até ele em Salto, onde ele se encontra com o Rio Tietê. Isso daí na situação de formação de professores. Aí eu vi que isso tinha um retorno muito grande, né? Porque as pessoas não conhecem realmente o que é o Rio Jundiaí. As pessoas, eu sempre brincava, né? O pessoal fala assim, não, você acha que o Rio do Jundiaí nasce, né, na Lagoa das Carpas do Maxi Shopping, né? Parece que não tem rio para cima, né? De onde vem esse negócio, né? E muita gente não sabe que o rio da Frederico Ozanam é o Rio Jundiaí. Verdade. Há um deslocamento, né, da vida do jundiaiense, da região, em relação ao rio. E isso me doía muito. E assim, foi muito prazeroso participar desse primeiro livro. E eu peguei gosto de escrever.
Aí, com o passar do tempo... Mas vamos falar um pouquinho desse livro ainda, não vai fugir desse assunto não, porque eu acho bacana a gente falar um pouquinho de Jundiaí. Muita gente não sabe também, algumas pessoas me perguntam de onde vem Jundiaí, né? Jundiaí é Rio do Peixe Jundiá, né? Rio do Peixe Jundiá. Jundiá é um tipo de um bagre, e então é Rio do Peixe Jundiá. Aliás, toda cidade que termina com I é Rio, né? Jacareí, Rio do Jacaré... até então, quando era criança, me lembrava desses nomes, eu achava que era jacaré com injeção eletrônica, mas não era, né? Não é. Jundiaí, Jundiá com injeção eletrônica. Tamanduá TI, lá em São Paulo, né? O rio, que era o caminho dos tamanduás, né? Que Deus o tenha, né? Não tem tamanduá lá faz muito tempo. Mas a minha pergunta é a seguinte, você acha que um dia a gente vai ter peixes ainda no Rio Jundiaí? Você não vai acreditar, mas tem peixe no rio. Aonde? Logo depois do Rio Jundiaí, aqui no trecho urbano, você encontra peixes. A saída da estação de tratamento de esgoto tem peixe. Não que o rio esteja limpo, não que haja condições de vida no rio, mas... São peixes adaptados a esse tipo de sistema. A famosa seleção darwiniana, assim como os ratos se adaptaram às cidades, existem peixes que vivem no esgoto puro. Impressionante. É uma coisa a se estudar ainda, é um fato, eu gostaria de estudar isso mais adiante, porque isso me chamou a atenção há muitos anos atrás, mas evita-se até de falar, né? Nossa, já tem até peixe no rio, né? Parece que o rio está limpo. O rio está completamente esgotado, né? Cheio de dejeto, uma coisa bem triste. A gente vai falar ainda dos seus outros livros, vamos falar da sua vida, mas eu queria saber um pouquinho como é que surgiu a paixão pela biologia. Isso é coisa de criança, né? Foi algum professor que influenciou ou não? Tive professores ótimos, professora de ciências, óbvio, professor de biologia, óbvio, mas eu já cresci em cidade muito pequena, né? Então nadar em rio, catar peixe, peneira na beira do rio, essa convivência com o mato, com o sítio, com o final de semana no meio do mato, isso daí não tem jeito. Então, quando você chega na faculdade de biologia, o cara fala, isso é isso. Eu falei, já sabia. Isso, eu também já sabia. Já é uma coisa meio conhecida, né? Já é bem mais fácil. Mas sem menor sombra de dúvida, os professores, né? Todo mundo tem um professor que foi o ponto de referência na vida. Quando eu crescer, eu quero ser que nem esse professor. E tem aquele professor que você fala assim, por que não morreu essa desgraça, né? Em vez de dar aula para mim. Isso é geral. Acontece bastante comigo. Eu sou professor, eu sei. Eu sou esse segundo exemplo que você deu aí. Todo mundo, né? Todo mundo tem. E eu, infelizmente, eu tive excelentes professores que... Você fez biologia na Unesp? Na Unesp, em Rio Claro, né? E o curso de Rio Claro, ele é muito a moda antiga, por assim dizer, da história natural. Então, quem faz biologia vira um profissional meio esquisito, porque a gente tem geologia de manhã, imunologia à tarde, né? E são disciplinas muito diferentes dentro do mesmo pacote, né? Não é claro, você vai estudar bichinho, não, você tem que estudar de tudo um pouco. Tudo, né? Então, para ser professor de ciências, né? E você se especializou em uma área, não? Eu fiz especialização em imunologia, depois eu fiz mestrado em ecologia evolutiva. Trabalhei com aranhas, eu sou especialista em aranhas também. Só que eu estudava muito comportamento de aranha. Aí eu me envolvi com o pessoal da psicologia, de comportamento de animais, né? Tive grandes orientadores lá na Universidade de São Paulo, inclusive um falecido ano passado, o professor César Ades, grande, um dos gênios do Brasil, do departamento de comportamento, e num determinado momento eu vi que a minha formação era essa mesmo, ser multidisciplinar, ter a habilidade de catar várias coisas de cantos diferentes e juntar e fazer uma síntese. Aranha? Mas por que aranha? É o que sempre me perguntam, né? Aí tem uma resposta clássica que é assim, né? Tem quem gosta de cobra, tem quem gosta de aranha. O meu negócio é aranha. E o Brasil é muito rico de tipos de aranha, né? Sim. É que a aranha ela acaba sendo amaldiçoada porque está associada lá desde o século XIII com o mal, com a maldade, né? Com o demônio, né? Bichos peçonhentos. Seres da noite, historicamente, foram amaldiçoados lá na Santa Inquisição. Você tinha... Jesus era a luz do mundo e as trevas representam o mal. Os bichos da noite, sapo, cobra, aranha, tudo isso daí era a representação do demônio. Então isso vem de geração em geração. E você, por exemplo, o cara pega uma doença,
está com aquelas herpes, né? Como que o povo chama herpes? Cobreiro. Por quê? Foi cobra, né? Como assim cobra? Não, a cobra encostou. Não, nunca vi uma cobra, né? Se não foi cobra, foi aranha. Não, mas não foi. Senão aranha é sapo, né? Então você tem que botar uma culpa. Tem que ter a né? culpa de algum animal, algum bicho. Mas não, é herpes. Nada mais do que um vírus, né? O ser humano tem essa necessidade de amaldiçoar, de achar um culpado, né? Mas a aranha em si, por exemplo, por ela ser caçadora, ela tem que ter uma habilidade mental e uma memória muito grande, coisa que normalmente você não nota, né? Se você pegar e olhar uma aranha caçando, você vai ver que ela tá lá na teia, cai um bichinho, ela vai lá, pega, enrola, morde, guarda num canto e depois volta para o centro da teia e espera mais. Aí pega mais um, devolve. Daqui um tempo, quando ela tiver fome, ela vai ter que voltar lá no lugar onde ela pegou aquilo. E ela tem que lembrar, note, se ela foi lá buscar, mesmo depois de um dia ou dois, ela lembra onde estava. Então ela tem memória de longo prazo, ela tem memória de curto prazo e memória de longo prazo. Então você fala, opa, uma coisinha desse tamanho, com essa cabecinha desse tamanho, já tem uma habilidade cognitiva que vai muito além do que você imaginaria, né? Então, os estudos de comportamento animal são fascinantes, porque você começa a olhar e fala assim, opa, né? Vamos baixar a bola, porque o ser humano não, a gente é o mais inteligente, sem a menor sombra de dúvida. Mas desprezar o resto como simplesmente um resto, isso daí é Quer dizer, o seu estudo então não foi da aranha, venenos da aranha? Não, foi... Antídoto para venenos? Não foi. Foi a parte de adaptação, eu estudei uma aranha especialmente, adaptação e velocidade de adaptação desses bichos aos humanos. Então, por exemplo, a minha aranha, que eu estudei, a Nephilenges, se a gente soltar ela aqui agora, ela vai olhar a luz e vai correr para a luz. Ela sobe a parede e vai procurar a luz. Só que a luz é uma invenção humana, do século XX. Não existia isso na natureza. Então ela já tem uma adaptação genética própria, houve uma mutação, foi positiva. Quem tem essa mutação tem mais facilidade para caçar, porque a lâmpada atrai inseto, tem mais filhos. E a boa e velha seleção natural. O mesmo tipo de processo aconteceu com os peixes do rio. Sobrevivência de quem pode. A vida é para quem pode, não é para quem quer. Então, só que é muito rápido, né? Então, eu fiz estudos de ecologia evolutiva de aranhas. Mas numa dessas você vai vendo o comportamento. Como que os genes determinam comportamentos, né? E aí você começa a pensar sobre o caso, né? E um dia você fala assim, mas será que a gente também, né? Não vai entrar nessa detalhe. Né? Por enquanto a gente deixa na teoria darwiniana das aranhas. Já a gente entra dos humanos. Eu vou encerrar esse bloco aqui, eu estou recebendo também o Fábio Porte. No segundo bloco a gente vai conversar bastante, mas eu vou pedir para ele encerrar esse bloco com música. O que você escolheu para encerrar esse bloco aí de bate-papo nosso? Falando aí de Jundiaí, né? A gente recentemente, o ano passado, a gente fez uma canção, que eu moro aqui perto da Serra do Japi. A gente fez uma canção em homenagem a Jundiaí, em homenagem à Serra e tal. Acho que eu vou fazer um trechinho para vocês conhecerem aí. Vamos lá, Quem quiser conhecer melhor a canção, é só entrar no meu site. Posso dar meu site? Pode, fica à vontade. Então é www.fabioporte.com.br. Lá no site vocês ouvem a canção com mais qualidade lá, tá bom? Vamos lá. Pacatatu, cheiro de mato, beira de rio, estradão. Jaguacoara e Guaxinduba, riquezas da minha região. A casinha lá do João de Barro, carroça um paiol no Baixadão. No fim de tarde o pôr do sol, com seu teatro natural, vem me trazer inspiração. Castelo das águas que é fonte da vida, oera, que a vida é feita para preservar. É uma pintura de um grande arquiteto, oera, Serra do Japi, esse é meu lugar.
Papos volta já. Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Pois é, já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET, ao som do Fábio Porte e a sua viola. Nós encerramos o último bloco e estamos iniciando esse bloco também. E vamos conhecer um pouquinho mais do Fábio Porte, ele que é violeiro, né? Violeiro, Fábio Porte, conta um pouquinho do Fábio Porte, onde você nasceu, o pessoal de casa conhecer um pouquinho você. Você é da onde? Obrigado pelo convite, primeiramente, né, Robson? Eu que agradeço por ter vindo. Do seu programa. Eu, na verdade, também não sou de Jundiaí, não sou nascido em Jundiaí, forasteiro, né? Mas tenho um carinho muito, muito grande por essa cidade. Consegui tudo que eu tenho hoje, que não é muito, mas eu consegui aqui. Mas de onde você é? Eu sou de São Paulo, sou nascido em São Paulo, sou paulistano, na verdade. Mas eu já vim para Jundiaí já faz 25 anos que eu estou aqui, que eu resido aqui em Jundiaí. E a música, a viola, Por que você veio para violão... Jundiaí? Conta um pouquinho. Olha, eu vim para Jundiaí porque meu pai decidiu, né, mudar para Jundiaí. A gente era de São Paulo e a gente decidiu, meu pai decidiu mudar para cá e aí, menino, né, tive que acompanhá-lo. E aí, gostei muito da cidade, assim, logo de cara, assim, de vista, uma cidade limpa, uma cidade organizada. Tá, mas um pouco diferente de São Paulo, né, porque São Paulo a gente tinha uma vida louca lá, uma coisa mais, a correria era mais intensa, agitação. Aqui não, aqui a gente conhecia um grupo ali, outro aqui, tal. Mas a gente vai se adaptando, e eu estou até hoje aqui. E a viola? Onde que apareceu a viola na sua vida? A viola é desde criança. A viola, na verdade, nasceu comigo, assim, né? Meu pai Dizem os instrumentistas, eu não toco nada, né? Infelizmente, é uma das minhas frustrações, não consigo tocar nada. Eu fiz até, quando era bem menor, sax. Queria tocar sax contralto, mas acabei desistindo quando eu descobri o preço do sax. Melhor parar. Mas dizem os especialistas que a viola é um dos instrumentos mais difíceis para se tocar, é verdade ou não? É, difícil, eu não acredito que seja difícil. Todos os instrumentos musicais são iguais. Assim, a dificuldade é a mesma. Porque você tem que... muita gente fala, mas você tem que ter o dom, não é só o dom. Tem uma grande história de um violonista muito famoso de Jundiaí, Fábio Zanon, que muita gente fala para ele que, nossa, mas você é um talento, você tem um dom. Não, ele estuda 14 horas de violão por dia. Ele não teve quase a infância direito para tocar violão legal. Não é o meu caso com a música. Mas eu estudo aí 2, 3 horas por dia, né, que é o tempo que a gente tem. A gente se dedica aos nossos projetos, aos nossos trabalhos e tal. E... Me lembrei de uma história, o Oscar, né, que o pessoal chama ele de mão santa, ele falou, não tenho mão santa, eu tenho mão treinada. Exatamente. Treinada de santa, é treino. E a viola, para mim, assim eu de menino, eu ouvia meu pai tocar, e aí eu comecei a tocar junto com ele, a aprender junto com ele, a ficar do lado dele, e aí eu aprendi um pouco assim, mas depois eu fui estudar violão, né? Cavaquinho, um pouco de cada coisa, mas a viola sempre foi o instrumento que eu tive mais intimidade, assim. É o instrumento que eu tenho muito mais intimidade do que no violão. Eu acho o som de viola muito bonito. Queria que você tirasse um som aí pro pessoal de casa. Aquilo que você falou da viola é o instrumento mais difícil, não, é o mais antigo. Mais antigo? A viola é um dos instrumentos mais antigos. A viola tem 800 anos de idade. Ela vem do alaúde, né? Ela é derivada do alaúde. Quando ela entrou na Espanha, ela teve vários nomes, não viola ainda, vioela, que se chamava na Espanha. E em Portugal, ela foi se desmembrando assim, para cada região um tipo de viola.
E aí a viola, a guitarra portuguesa, bandolim, bandoneon e por aí vai. E quando ela chegou no Brasil, ela na verdade era um instrumento urbano. Hoje ligam bastante a viola ao sertanejo, né? Mas na verdade não. A viola ela entra tudo, qualquer tipo de música que você quiser tocar, você consegue com a viola. Agora, por exemplo, dá um exemplo. O que você consegue tocar na viola que não é sertanejo? Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mas mesmo assim eu te devoro. Pois é, quem diria que Djavan daria para tocar na viola, né? Aliás, Dá. a viola dá para acompanhar qualquer instrumento, então. Depende da criação do músico, né? Da adaptação e tal. Como diz o Hermeto Pascoal, até pinico dá bom som. Depende de quem toca. Depende de quem toca, né? Depende de quem... E qual foi a primeira música que você tocou na viola? Nossa, a primeira de música. violeiro mesmo. Ixi, são tantas. Eu gosto muito do som da viola. Uma música que eu gostei, que eu fiquei impressionado assim quando eu vi, quando eu era menino, tinha uns 6 anos, 7 anos de idade. Chama-se Mercedita, é uma música fronteiriça, paraguaia e tal. Recordo com saudade seus encantos, Mercedita, perfumada flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci num campo muito longe, numa tarde onde só ficou saudade desse amor que se desfez. Assim nasceu o nosso querer, com ilusão e muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Bacana, bacana. Som gostoso. E o cantar veio quando? Porque tocar é uma coisa e cantar... Então, essa foi a primeira canção que eu ficava resmungando em casa. Meu pai falava, ah, não, menino, mas você tá muito desafinado, irmão. Não, para com isso. Isso aí não vai dar certo pra você, não. Só toca, só. Não canta, não, que não melhorou muito, assim, também. Enfim, a gente foi batendo, foi insistindo. E hoje a gente tem um trabalho como cantor, tal. Acabei de gravar um disco, recentemente um disco instrumental, é um primeiro disco, meio assim, autoral, que a gente gostou muito do trabalho e tal. Misturou com a viola vários estilos, assim, samba, valsa, uma viola diferenciada, assim. Legal, bacana. No disco. Quem quiser o disco, procura no nosso site que as músicas estão de graça lá. De novo? Vocês baixar. É www.fabioporte.com.br. Para você que gosta de viola, fica à vontade. Eu adoro o som de viola, um dos motivos que eu trouxe aqui o Fábio, Aqui, deixa um eu amigo... presentear, então. Um amigo... Deixa aí, a gente já vai mostrar quando Tá legal. estiver tocando, a gente já mostra o seu CD também. Beleza. Um dos motivos que eu convidei o Fábio aqui foi exatamente esse. Eu gosto muito do som da viola. Você toca algum instrumento, Cláudio? Eu toco violão e eu canto, eu gosto muito de cantar. Né? Antes de entrar na faculdade eu já cantava também. Legal. Eu tinha mais... Eu fiz essa pergunta porque eu já sabia a resposta. Né? Nós fizemos uma viagem recentemente para mergulhar juntos aí e fizemos um show lá, né? Verdade, ele tocava, cantava e eu dançava. Lindo! Com o pé. Mas a coisa Com mais o pé, linda com o pé ainda, não é só o pé. Vamos voltar a falar da parte biológica. Você citou aí, falou das aranhas, que você é especialista em aranhas, mas é claro que o biólogo gosta de tudo, gosta de falar de tudo e tal. Você tem muita dificuldade, por exemplo, eu terminei o último bloco falando sobre a teoria de Darwin, né? Você tem muita dificuldade para explicar a teoria de Darwin? Não, na realidade, eu tem muito não. confronto com a religião, por exemplo? Tem. Porque assim, explicar a teoria é a coisa mais fácil do mundo, né? O dura e o vila, né? É muito simples, porque assim, quem trabalha no meio, nessa altura do campeonato, porque assim, Darwin em 1864, é muito antigo, a palavra genética é de 1909,
Então, uma coisa é teoria da evolução, não é mais teoria faz muito tempo, era teoria em 1860 e pouco. Então, hoje em dia, você fala, vamos fazer análise de DNA para ver quem é o pai. Né? Com DNA você descobre quem é o pai, né? Que é o frisson dos últimos 15 anos. Né? Do mesmo jeito que você faz análise de DNA para saber quem é o pai e quem é a mãe, você chega à conclusão que você tem 90 e tantos % de similaridade com o chimpanzé, né? Desculpa, né? 99% de similaridade com o chimpanzé. Você goste ou não. Então, não adianta você ficar discutindo a esfericidade da bola, né? Falar assim, não, porque você acha ou não acha. Enquanto fica o povo discutindo, eu gosto da ideia de ser parente dos outros animais ou não, a gente já passou essa fase, né? Simplesmente é fato, né? Aí, quando você faz análise genética, eu sou mais próximo dos meus irmãos do que dos meus pais, eu sou mais próximo dos meus pais do que os meus tios meus avós. E quando você compara o DNA de todos os bichos, você vê também o grau de proximidade entre eles. A gente olha isso com uma tranquilidade enorme, você faz isso no laboratório, vê, publicou, pronto, né? Enquanto isso, o mundo lá fora, não, porque é uma heresia, é um absurdo. Bicho, fica aí falando que eu tenho mais o que fazer na vida, né? Já estamos provando aqui, né? Mas você teve algum tipo de problema em sala de aula, por exemplo, você explicando a teoria da evolução de Darwin Tem gente, teve uma aluna, coitada, deu pena dela, né? Que ela veio assim, falou assim, mas professor, mas não está cientificamente comprovado que o homem tem uma costela a menos? Você fala assim, ai filha, não fala isso, né? Não, porque eu ouvi falar, né? Porque o pastor falou que o homem tem uma costela a menos para tentar dizer que doa a costela para papai. Putz, você fala assim, meu Deus do céu, né? E insistindo, né, na coisa, mas a contestação é muito forte, né? Quanto maior o fundamentalismo, né? Eu brinco, né? Às vezes falo assim, os mais importantes nas questões da religião ocidental predominante são os judeus. Metade dos prêmios Nobel é de judeu. Os caras são os donos da Torá e eles não ficam contestando a ciência. Eles simplesmente casam e boa. Aí vem um pessoal de fora com uma nova ideia diferente, fica contestando a ciência, que isso afasta as pessoas de Deus e não sei o quê. Eu acho isso muito doido, né? Porque não há por que as duas coisas não existirem, né? Mas o fundamentalismo, seja ele qual for, ele não é positivo, né? Ele é negativo. Né? Você é do mal, eu sou do bem. Isso aí não dá certo. Certo. A gente vai falar bastante sobre isso ainda, vamos falar inclusive dos seus outros livros, seus projetos também. Eu vou encerrar esse bloco com música, né? Vamos aproveitar, vamos abusar bastante aqui do Fábio. Fábio, o que você escolheu para encerrar esse bloco? Vamos fazer uma canção, já que você falou o que dá para se fazer com viola. Vamos fazer uma canção aqui do Zé Geraldo. Zé Geraldo, vamos lá. Cidadão, vamos lá. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram 4 condução, 2 pra ir, 2 pra voltar. Hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto. E aí me vem o cidadão e me diz desconfiado: cê tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo está perdido, volto pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar meu tédio, eu mal posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer.
vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Altos Papos volta já. Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Pois é, já estamos de volta, Altos Papos com Robson Marcelo aqui pelo canal 25 da NET. Hoje recebendo o professor de biologia, escritor, meu amigo Cláudio da Cunha e ainda o violeiro Fábio Porte. E aqui no intervalo a gente ficou conversando aqui e o professor falou que a viola, conta um pouquinho que que a gente estava falando aqui no intervalo, né? É uma curiosidade, né? Porque assim, a coisa que há pessoas que fazem coisas muito distintas. O Paulo Vanzolini, que é o cidadão que fez Ronda, que foi um dos autores do samba paulista, samba de 12 compassos, ele fez um resgate daquela música Cuitelinho, lá nos Cafundós, no Mato Grosso, mas ele é zoólogo, ele é biólogo também, e ele estava fazendo coleta de lagartos lá no Mato Grosso. Só que quando ele fez a música, o Cuitelinho? Ele escutou o canoeiro cantando. Aí, à noite, ele falou assim, o que é isso que você estava cantando? Né? Eu fui em terras paraguaias, lá tinha a Revolução. Não, isso é uma música que se canta aqui há muito tempo. Foi lá, anotou. Folclore, né? Para quem não tem ideia do que a gente está falando, toca um pedacinho do Cuitelinho aí. Cheguei na beira do porto, aonde as ondas se espalham. As garças dão meia volta e sentam na beira da praia. E o Cuitelinho não gosta que o botão de rosa cai, ai, ai. Oh, 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 oh. Bem bacana. Obrigado, Fábio. Muito legal juntar aí os papos aqui. Coincidentemente, chamei o Fábio, que tem também a ver com a Serra do Japi. Afinal, ele fez um trabalho, né? Depois a gente vai mostrar aqui. Eu não sabia desse caos. Eu sou muito fã do Paulo Vanzolini há muito tempo. Conheço a obra dele musical, mas que ele era cientista. Falecido ano passado, um dos maiores cientistas do mundo. E aí, cruzando mais ainda a história, o Paulo Vanzolini era parceiro do Aziz Absaber na formação da teoria dos refúgios, que explica a biodiversidade da América. E o Aziz Absaber é o cientista que argumentou o tombamento da Serra do Japi. Então, quer dizer, está tudo entrelaçado. Está tudo cruzado, tudo entrelaçado. São pessoas muito boas. Bem bacana. Foi coincidência. Os dois convidados, dois amigos, né? Eu sempre digo aqui que eu estou trazendo os meus amigos aqui nesses programas para que a gente tenha assunto realmente. Não tem nada escrito, não tem roteiro nenhum. Os assuntos vão surgindo e é por isso que é bacana, por isso que eu gosto de apresentar o Altos Papos. Vamos falar um pouquinho do seu outro livro. Você falou que do Bacia do Rio Jundiaí, você tomou gosto e veio o segundo livro. Qual é o segundo livro? Vieram dois num pacote. É o Introdução à Neurociência, esse aqui. Esse é a Introdução à Neurociência e a Genética e Evolução Humana. Que esse aqui foram dois livros que vieram da necessidade que eu senti de adaptar e tropicalizar o conhecimento
Você sentia que os livros, os escritores estrangeiros, por exemplo, tinham muita dificuldade, e os nacionais dificultavam muito a escrita? Isso? Sim, porque assim, a parte de saúde, historicamente, é escrita por médico. E médico não é professor, não sabe explicar, não sabe. Não tem a didática. Não, os livros são muito complexos, muito complexos. E os estudantes chegam na faculdade hoje sem uma formação básica, é assustador. Termina-se o terceiro colégio, o analfabetismo funcional está ali. Então, existem livros ótimos de neurociência, existem livros ótimos de genética, mas aquele aluno não chega nem perto. O cara começa a ler e desiste. Então, acaba se perdendo a ideia do ensinar. Né? Aí o cara vai para a internet, pega o Wikipedia, né, e tenta resolver os problemas da vida dele dando um Google. Né? Indo para a neurociência, o cérebro ainda é muito estudado, por mais que se estude, tem muita coisa sendo descoberta do cérebro. Por que é tão obscuro assim? Ainda existe aquela teoria que só ocupa 10% da capacidade do cérebro? Isso aí é uma coisa da década de 50, 60, quando não se tinha a menor ideia do que estava acontecendo lá dentro. Era uma máquina obscura, ninguém sabia. Mas hoje, se qualquer pessoa perder um pedacinho do cérebro, você vai ver o resultado. Então a máquina em si... Quer dizer, toda a massa encefálica tem uma função, claro. Tem uma função. A questão é, se você quiser readaptar a ideia, assim, nós usamos 10% das nossas potencialidades, por assim, se você quisesse imaginar. Uma criança até 5 anos de idade consegue aprender 2 línguas sem sotaque. Então há uma máquina de fundo com uma potencialidade enorme que a gente não usa. Mas fico muito famoso por causa da música do Raul Seixas, né? Que só usa por 10% da sua cabeça animal. Mas isso é lá na década de 50, 60. Mas qualquer pequena interferência você vê claramente isso daí. E havia uma tristeza no meu coração que é assim, ficar estudando, né, um monte de caso norte-americano, caso em Israel, caso na Inglaterra, umas coisas aqui no Brasil acontecendo, comendo solta, e nenhum livro, né, para explicar. Tem um que esse é um dos meus orgulhos, por exemplo, de neurociências, que é levantar uma coisa que é a tal do bicho na cabeça, né, a doença do bicho na cabeça, né, que sim, é uma larva de um verme, mas a maior parte dos médicos não explica, e quando explica errado, e a maior parte das pessoas acha que é da carne do porco. Não é da carne do porco. É falta de higiene mesmo, está associada. Existe um verme, sim, que é a solitária. Só que quando você vai ver as estatísticas, eu já peguei sala de aula grande, falei assim, quem daqui tem algum amigo ou parente ou conhecido que tem o tal do bicho na cabeça? Metade tem. Algum amigo, parente ou conhecido que tem o tal do bicho na cabeça. E assim fala, mas como nenhum livro traz, né, uma coisa dessa? Porque quando você vai ver o estrago que é na vida da pessoa, isso daí... é muito grande. Eu estava dando aula disso há muitos anos atrás, aí um aluno falou, não, professor, eu tenho, né? Aí conta aí como é que foi. Ele falou, começou dor de cabeça, identificou dor de cabeça. Aí eu comecei a ter convulsão, identificou convulsão. Aí eu entrei em coma, né? Aí identificou coma, né? Bacana, né? Aí foi parar em Campinas e aí achou o bicho, né, na cabeça. Aí ele gentilmente me cedeu a tomografia da época, que é o que está no livro. Inclusive que eu fiz questão, né? Dele me sobreviveu, mas foi uma tragédia familiar horrorosa. Sem sequela? Ele falava assim para mim, de vez em quando dá um desmaio, mas tá ótimo, né? Mas tem umas sequelas muito, muito feias, né? Principalmente em Minas Gerais, né? Então são problemas que fazem parte do Brasil, mas ninguém... Por que Minas Gerais? Por causa de porco. Né? Então a tênia, que é o bicho, né, que está associado, ele está associado sim. Então você tem um ciclo que o bicho adulto, o verme adulto está no intestino da gente, aí o porco come as fezes humanas, fica com a larva na carne, a gente come a larva na carne do porco crua e fica com o bicho de novo. É um ciclo, então? É um ciclo. Adulto, ou bota ovo, vira larva, a larva vira adulto, é um ciclo comum. Se o ser humano comer ou beber água que tenha fezes humanas e engolir o ovo, está no lugar do porco.
E aí você fica com uma larva no corpo em qualquer lugar, preferencialmente na cabeça, porque o sangue vai preferencialmente na cabeça. Então não é, comeu carne de porco, ficou com o bicho na cabeça. Não, é falta de higiene, saneamento básico, esgoto, água tratada, essas coisas que fazem o Brasil estar junto com o terceiro mundo. Por isso que hoje a gente ouve menos falar sobre a solitária, por exemplo, né? Então, a gente... Brincavam muito comigo, como eu comia muito, falaram que eu tinha um conjunto habitacional de solitária, eu comia muito. Então, só que você tem gente estudando isso até hoje, estatística envolvida, mas é uma coisa muito triste, porque é uma doença que, dependendo da região do Brasil, tem uma importância extremamente significativa. Porque dependendo da área onde ela para, você pode ter problema de ordem psiquiátrica, o famoso louco de rua, que fala sozinho, pode ter ficado doente por causa disso. No Rio de Janeiro, foi feita uma pesquisa, num determinado hospital psiquiátrico, 1/4 dos internos estavam internos por causa da neurocisticercose. Isso é um estrago para o sistema de saúde, isso é uma coisa horrorosa, mas você fica sem saber, né? Então isso me magoava, então isso foi uma das coisas que eu falei assim, botei para fora, né? Uma das minhas Aí vieram esses fúrias. 2 livros. E o que está vindo aí? Eu sei que você tem projetos. Tenho. Agora, porque eu também vi esse buraco, né? Por exemplo, assim, procura um livro que fale sobre ecologia do Brasil. Não tem. Biomas brasileiros, né? Peculiaridades de cada região do Brasil. Não tem. Eu falei, é nessa que eu vou. Um nicho. É nessa que eu vou também, porque eu também sou especialista em ecologia, né? Mas isso toma que tempo? Você dá aula em quais lugares hoje? FATEC, Faculdade de Tecnologia aqui de Jundiaí, em Anguera, daqui de Jundiaí, educacional em Anchieta, e sou professor de cursinho, também, do Poliedro. Aí a gente pede autorização, né, para a mulher, né, para a Thalita, que me desculpe, né, mas às vezes, né, a gente tem que ficar acordado de madrugada enquanto a mulher dorme. Mas como é que é a sua pesquisa? Né? Eu gosto de saber dos escritores. Como é que é o sistema de pesquisa? A gente tem que partir principalmente de livros, né, porque a internet ela não é fonte segura mesmo, né, os alunos adoram, né? Aceita tudo, recorta, né? cola, fica uma maravilha, né? Mas a principal fonte sempre vai ter que ser, porque você tem que colocar uma bibliografia. Os sites, eles são muito legais, mas como referência, coloca lá uma referência, mas informação é bem livro, tem que ir nas grandes bibliotecas, catar informação, estudar, pesquisar, fuçar muito e contrastar muita informação de várias fontes e depois catar, fazer uma síntese que seja compreensível para quem está lendo, que esse é o orgulho do professor, né? Aquele cara que está lá, de repente faz, entendi, né? Esse que é o... Aí é bom, leu e entendeu, né? Esse que é Agora, o pessoal que está em casa, que quer saber um pouquinho mais desse livro, onde que encontra informações, Cláudio? Esse aqui é da editora Átomo e a Linha, né? Então pode-se, pela internet, todas as grandes livrarias da rede, são livros técnicos, né? Eles não são os livros clássicos de ser encontrados. Esse é o de, né, neurociências. Esse é de neurociências. E o outro de genética. De genética e evolução também. Humana. Né? A livraria Conhecer daqui de Jundiaí tem também, mas os livros técnicos hoje eles estão girando mais pelo mundo das livrarias especializadas mesmo. Joia. Quero agradecer bastante, o nosso tempo infelizmente se foi, agradecer a sua presença aqui, foi muito legal, espero que você tenha outras oportunidades de vir aqui bater esse papo e falar tão abertamente de todos os assuntos ligados à área de biologia. Então posso até dar um toque, se alguém quiser entrar em contato, para adquirir pode procurar no meu e-mail, cunhabio@uol.com.br. Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem. Bacana, obrigado pela sua participação aqui, viu, Cláudio? E o Fábio também. Fábio, deixa eu mostrar aqui o seu CD. Esse CD pra turma aí ver conhecer. Jacarandá do Brasil, né? Então, Jacarandá do Brasil. Ele tem uma história sobre a viola, para quem quiser conhecer um pouco mais a história, da origem do instrumento. Tem um breve resumo aí que a gente tirou do nosso amigo doutor Ivan Vilela, que é o único doutor em viola no Brasil, né? Então tem algumas informações aí no CD. E quem quiser contratar o Fábio Porte para tocar só no evento. Aliás, a gente está aí. gravando aqui na segunda-feira, hoje é dia 10, né? Dia 10 hoje, e você vai tocar no domingo, que está passando agora, às 6 horas da tarde,
está passando o programa inédito, né? Mas você tocou agora à tarde, então, hoje à tarde, domingo, na Festa da Uva, é isso? Isso, uma festa muito linda, uma festa maravilhosa, que a gente até registrou, filmou isso aí lá, nossa apresentação e tal. Agradecer à Secretaria de Cultura, prefeito da cidade, que a cidade tem um espaço muito bacana. Foi elaborada uma festa muito linda lá. Quem quiser contratar o Fábio, como é que faz? Quem quiser contratar a gente, é só entrar no nosso site, www.fabioporte.com.br, ou ligar para 973518503. Bacana. E a gente encerra sempre o nosso programa com uma frase, né? E essa frase está lá no Robson Marcelo, no Facebook, procura lá Robson Marcelo, já apareço lá, quem quiser acompanhar também. Tem o Facebook do Altos Papos também. E se você quiser entrar em contato conosco, sugerir entrevistas, críticas são sempre bem-vindas, autospapostv@gmail.com. A frase que eu escolhi hoje para você é essa: infeliz daquele que tenta agradar a todos. Seja você mesmo e vai agradar a quem realmente interessa. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. E o Fábio encerra o nosso programa de hoje. Muito obrigado. Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos.